Olha, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, parece que perdeu a paciência e decretou: teremos CPI. Ele deu uma entrevista na Folha em que ele tentou, no começo da entrevista, não detonar o Bolsonaro, mas, olha, do meio pro fim foi só pancada no Bolsonaro e ele confirmou não apenas que teremos CPI, mas que ele fará de tudo para a CPI acontecer com a devida segurança aos senadores, porque ela tem que ser presencial, e para que a CPI chegue às conclusões que tenha que chegar. E aí, a entrevista da Folha perguntou para ele: mas você concorda que alguns crimes podem ter sido cometidos, não, foram cometidos, o repórter estava bem incisivo, que crimes foram cometidos na pandemia, blá blá blá. Aí o Rodrigo Pacheco, eu vou só adiantar um pouquinho, sabe o que ele fala? Mas o problema de ter a CPI agora é que alguns crimes podem... Ele não fala crimes, mas fala... Essas irregularidades podem estar sendo cometidas ainda. A CPI depois ia averiguar tudo, agora a gente vai pegar só um pedaço. Essa é uma desculpa dele, porque ele não queria a CPI agora. Mas ele agora está encampando a desculpa de que ele queria a CPI depois para pegar o conjunto da obra, não para pegar só metade do que está acontecendo de errado. Não cola para mim essa desculpa, mas depois ele começou a bater no Bolsonaro e olha... Os ministros do STF se irritaram hoje com o Bolsonaro, falaram que ele passou dos limites. Se tinha alguma possibilidade pequena do STF mudar a decisão de que teremos CPI, essa possibilidade o Bolsonaro hoje jogou na lata do lixo. Mas olha, ele jogou na lata do lixo, queimou a lata de lixo, já era a possibilidade. É capaz de ter até um 10-1 lá no STF contra o Bolsonaro, coisa que não era esperada, não era. Porque o Bolsonaro xingou o Barroso e agora um dos líderes do governo Bolsonaro, um cara que era alinhado com o Sérgio Moro, mas virou bolsonarista, ele tá, Carlos Viana, do PSD. Ele é um dos líderes do governo Bolsonaro no Senado, não com um cargo, mas porque ele é um dos mais bolsonaristas. Ele começou a reunir assinaturas para o impeachment do Barroso. Olha, pensa num tiro de canhão no pé, aquele tiro no pé que explode, você não vai ficar sem pé, você vai explodir junto com o tiro. É isso o que o bolsonarismo está fazendo, ele está acelerando esse processo de fritura do governo Bolsonaro perante a sociedade. Eles estão acelerando, porque agora está ficando todo mundo com sangue nos olhos contra o Bolsonaro. Eu vou falar sobre isso, mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Você sabe que é genocida? Então se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, olha, um segundinho se inscrever no canal, é de graça, e você ajuda a oposição ao bolsonarismo, porque a gente sabe que eles trabalham com base em fake news, que eles trabalham com base em enganar as pessoas, estão enganando agora, são os principais responsáveis por 4.200 mortes por dia na pandemia, mais de 350 mil mortes já chegou? Não, estava 347 mil, tá morrendo 4 mil por dia, vai chegar a 350 mil hoje ou amanhã. Olha, é uma desgraça completa. Então, se inscreve no canal e você ajuda a oposição. E aqui no Plantão Brasil, nas ruas também, hoje, isso aqui é Rio de Janeiro, centro do Rio de Janeiro, Avenida Presidente Vargas. E o nosso carro de som estava lá denunciando os crimes do Bolsonaro. Passou até em frente à Central do Brasil, rodou todo o centro e amanhã vai rodar de novo o trecho que rodou ontem, que é lá em Realengo, Padre Miguel e tem um outro, Bangu? O que é por ali? Eu não conheço o Rio de Janeiro bem assim. Eles vão falando onde vão rodando, a gente escolhe os bairros, o carro tem até GPS que mostra onde está rodando em tempo real. E aí vai rodando, amanhã rodaremos no Rio de Janeiro, hoje rodamos também em Curitiba e vamos, já para a semana que vem, estamos tentando outras cidades, principalmente no interior do Paraná, para denunciar os crimes do Moro. Se você quiser ajudar essas ações do Plantão Brasil, denunciando a falta de vacina, o desastre econômico, inflação, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, no primeiro comentário tem Pix, PicPay e Apoia-se. No final do vídeo eu mostro o trecho do carro de som de Realengo, ou quem quiser ver, pula para o fim do vídeo e depois volta para ver o resto. Agora vamos falar sobre o Rodrigo Pacheco detonando o Bolsonaro na Folha, mas isso não é o principal. O principal é o que está acontecendo hoje, que não é bom para o Bolsonaro. Tudo leva a um enfraquecimento ainda maior do Bolsonaro. E olha, nas últimas semanas a gente viu o governo chegar no pior nível e ele conseguiu ficar pior. Olha só, o Barroso ontem, todo mundo sabe, mandou que o Senado instale a CPI da Covid. Aí todo mundo falou, vai demorar essa CPI, o que vai acontecer? O Rodrigo Pacheco não vai querer instalar? Não. Ele disse o seguinte: ordem judicial se cumpre e eu não queria que fosse agora. Ele deu motivo, ele não tinha dito isso ontem, veja bem. Ontem Rodrigo Pacheco tinha dito, olha, essa CPI não pode porque tem 4.200 pessoas morrendo por dia, 340 e tantos mil mortos no Brasil, vocês querem uma CPI agora? É exatamente por isso, o burrão, que a gente quer a CPI, para investigar isso. Claro que ele não é burro, ele sabe disso. Ele se faz de sonso é a palavra que define Rodrigo Pacheco. O cara que se faz de sonso. Eu odeio gente igual ele. Tá aí.
Aí o Rodrigo Pacheco falou isso ontem. Hoje, na Folha, ele mudou o discurso. Ele falou que não é isso. É que a gente tem que focar agora no combate à pandemia, mas o principal é que qualquer irregularidade que esteja sendo feita ainda está sendo cometida. A gente vai investigar alguma coisa que ainda nem foi cometida. Por exemplo, estão morrendo 4 mil pessoas agora, mas a gente sabe dos crimes futuros que o Bolsonaro vai fazer? Essa parte ele não falou, mas é exatamente isso que ele quer dizer. Ó, eu não posso investigar agora um crime se a pandemia não acabou, o Bolsonaro pode continuar cometendo crime depois. Só que olha, essa lógica dele é uma lógica burra, que quando você começa a investigar alguém que está cometendo crime, a tendência, não sei, comenta aí a sua opinião. A tendência é que quem está cometendo o crime percebe que está sendo investigado, pare de cometer o crime e comece a andar na linha, que é isso que a gente quer, que o governo Bolsonaro ande na linha, no caso da pandemia, e comece a vacinar as pessoas, porque o Butantan já parou de produzir vacina, né? Parou. 2 dias atrás veio a notícia, o Butantan não produz mais vacina porque os insumos não chegam. Por que o insumo não chega? Porque a China não manda. Por que a China não manda? Por causa do Bolsonaro. É isso. E ó, só temos vacina graças ao Butantan, que se dependesse do pessoal do Dória e do pessoal do Bolsonaro, não teriam. O Dória teria privatizado o Butantan há muito tempo atrás, e se dependesse do Bolsonaro, nem isso. Foram 2 milhões de doses só da Fiocruz aplicadas. É isso de vacinas que teríamos hoje, quase nada. Aí, olha só. Começa a CPI da pandemia. O Rodrigo Pacheco falou, eu vou garantir que essa CPI vá até o fim e apure tudo que tem para apurar. Aí o repórter começou a ser incisivo nele. Falou, pô, mas vocês não criaram uma comissão lá para a Covid? Ele falou, criamos a comissão, não sei o quê, papapá. Aí o repórter fala, mas não é? Mas você não fica indignado que vocês têm uma reunião técnica sobre a Covid? Chega o presidente da República, que é o presidente da Comissão de Combate à Covid, que é uma comissão que está o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Arthur Lira, presidente da Câmara, ministro da Saúde, mais 1 ou 2 governadores bolsonaristas e o Bolsonaro. Mas geralmente os governadores não entram nas reuniões, quem tá são esses aí. E aí, acaba a reunião, o Bolsonaro vai lá sem máscara e começa a falar de tratamento precoce, isolamento, começa com negacionismo, isso não te irrita? Aí ele fala, eu não fico irritado, nada irrita o Rodrigo Pacheco, parece. Aí ele disse que não fica irritado, que ele discorda disso, mas que ele tem que respeitar as posições. Olha, começou a me irritar, mas aí depois o repórter meio que obrigou o Rodrigo Pacheco a falar quais foram os crimes cometidos na pandemia. Aí o Rodrigo Pacheco lista todos os crimes do Bolsonaro, que é, não comprou vacina, não fez um plano nacional de imunização antes, deixou que faltasse oxigênio, não fez lá no passado um grande, não acordo nacional, mas uma organização nacional para que não faltasse leitos no futuro, para que não faltasse oxigênio. Aí fala do negacionismo, quer dizer, ele começa a citar os crimes do Bolsonaro. Depois o repórter vai insistindo até o momento que ele fala, olha, eu não critico o Bolsonaro falando o nome dele, e ele meio que dá a entender que ele não faz isso porque eu sou presidente do Senado, eu não posso criticar o presidente da República. Mais ou menos esse é o discurso do Rodrigo Pacheco. Aí ele fala, mas quando eu critico o negacionismo, a crítica é o Bolsonaro, e para bom entendedor, minha palavra basta. Ele até usou uma outra coisa, não falou para bom entendedor, minha palavra basta, mas é isso que ele quis dizer. Falou para bom entendedor, um pingo é i, uma coisa assim. Tá, aí, isso acontecendo, enquanto isso, líderes do governo Bolsonaro estão tentando assinaturas para pautar o impeachment do Barroso, que não passa. Eu vou te dar um spoiler. Não passa. Precisa de 2/3 do Senado. Para você ter ideia, tem 81 senadores. 32 assinaram a CPI da Covid. Então esses 32 não vão votar pelo impeachment do Barroso. Já são mais de 1/3. Então, mesmo que todos os outros votassem a favor de um impeachment do Barroso, não passaria. Aí o Pacheco é perguntado sobre isso, ele fala, não vai rolar, ele já dá a entender que não vai rolar e que o STF usou a base legal que tem. Só que tem uma coisa, o STF já tinha em 2007 mandado a instalar uma CPI e naquele caso foi pior ainda, sabe por quê? Porque em 2007 tinha uma CPI que a oposição queria, que era a CPI do apagão aéreo. Por quê? Porque um jato com 2 americanos assassinos, eles apagaram o rastreador e eles bateram num avião e mataram 154 mil pessoas. Aí o então deputado Jair Bolsonaro estava extremamente consternado com isso. Estava, nossa, morreram 154 pessoas. É o que morre no Brasil em meia hora hoje, de Covid. Mas naquela época morreram 154 pessoas. Tem que ter a CPI e também vamos agora investigar, tem entrevista dele. Vai no site do Plantão Brasil que você vai ver, tem entrevista do Bolsonaro. Eu vou colocar no meu TikTok também. Me segue no TikTok que eu vou colocar o trecho do Bolsonaro em 2007 falando,
que bom que o Supremo Tribunal Federal mandou e essa CPI vai ser instalada. O Supremo foi quem mandou instalar a CPI. Por quê? Porque a minoria da Câmara dos Deputados tinha conseguido as assinaturas, a Câmara dos Deputados não quis instalar a CPI, começou a demorar. Aí, olha só, a Câmara dos Deputados aprovou em plenário, com maioria da Câmara, que a CPI não seria instalada. Isso nem aconteceu agora no Senado em 2021. Não aconteceu. Você viu a maioria do plenário aprovando que a CPI da Covid não será instalada? Não. Foi só decisão do Pacheco, que não queria instalar a CPI. Naquela época, não. A maioria da Câmara tinha dito não vai ter CPI. Mesmo assim, o então ministro Celso de Mello, que era ministro da STF, ele deu uma decisão monocrática e a CPI foi instalada. Logo depois disso, o plenário da STF votou e foi 11-0. Então tem jurisprudência. Depois disso, teve uma CPI da Petrobras no governo Dilma que também foi instalada a partir de determinação do STF. Quer dizer, tem muita jurisprudência, não passa. Agora os bolsonaristas querem fazer a CPI do Barroso. Isso faz o quê? Isso faz com que o STF comece a se unir. O STF fica cada vez mais unido contra o Bolsonaro. Até o Dias Toffoli e o Cássio Nunes, eles começam a se... Eu ia falar Cássio Conká, mas eu acho que a tal da Carol Conká lá do Big Brother não merece a comparação, porque pelo menos ela nunca mandou abrir igrejas no meio da pandemia, né? Então eu tô evitando usar. Mas o Cássio Nunes e o Dias Toffoli começam a ficar mais pressionados pelos outros ministros a encamparem o lado do STF. Você está do lado de quem? Do Bolsonaro que está atacando ou do STF? Então, olha, o Bolsonaro dá um tiro no pé muito grande e o pior, as próximas decisões do STF contra o Bolsonaro tendem a ser ainda mais duras, bem mais duras. E para piorar, tem vários inquéritos no STF que estão para avançar e que nos próximos meses, e que eles não vão ter nenhuma pena do Bolsonaro, que o Bolsonaro está atacando e falando agora de impeachment de ministro, olha, de CPI para investigar ministro do STF. Meu Deus, olha, a coisa tá muito feia. Isso tudo, agora lembra, isso tudo tá acontecendo enquanto o governo tá numa guerra com o Congresso, tem uma guerra do Paulo Guedes, do Ministério da Economia com o Congresso, para ver se o Bolsonaro veta ou não alguns trechos do orçamento. Se o Bolsonaro vetar, o Arthur Lira vai vir com as garras assim para pegar o Bolsonaro, e o Rodrigo Pacheco também. Só que o Rodrigo Pacheco já deu a entender que ele perdeu a paciência. E o Rodrigo Pacheco hoje, ele exigiu a demissão do Felipe Martins, que vai ser demitido nas próximas horas. Dizem que já foi, mas ainda não confirmaram oficialmente. Então, no bolsonarismo a gente sempre confirma ou espera a confirmação oficial, mas será demitido, que, tá ruim pro Bolsonaro. Ele tá perdendo aliados que tinha antes e que não era para perder tão cedo, que eu imaginava. Eu até falei aqui anteontem, antes da CPI da Covid, eu falei, olha, 2, 3 semanas até algumas coisas acontecerem e o Centrão voltar a pegar o Bolsonaro de jeito. Vai demorar 2, 3 semanas, Sempre eu tô errando aqui nas previsões. Eu sempre falo, vai demorar não sei quanto, e acontece antes. Eu vou continuar falando, que aí vai acontecendo antes, e a gente vai tendo motivo para comemorar. Mas hoje, sextou, teremos finalmente a CPI da pandemia, e Bolsonaro vai tentar desviar essa CPI para falar dos governadores. Anota isso, anota que isso vai acontecer. Anota direitinho, anota em linhas assim. Tiago disse, Bolsonaro vai usar a CPI para usar os governadores. Essa parte você já deve saber que está falando na mídia, o próprio bolsonarismo está falando disso. Vamos tentar usar a CPI para falar dos governadores que desviaram bilhões, blá blá blá. Só que tem uma coisa, não tem nenhuma prova disso, porque não aconteceu. E a gente sabe que é fake news o bolsonarismo. O Bolsonaro, se ele começar a tentar desviar essa CPI para os governadores vão se revoltar contra o Bolsonaro, e a gente tem que lembrar que daqui a 1 ano e meio tem eleição. Ele vai querer, em CPI, pelos erros do Bolsonaro, ele vai querer acusar governadores. Agora me fala, os governadores são todos aliados de políticos do Centrão. Políticos do Centrão querem ganhar a eleição, eles não vão querer ver os aliados deles, governadores, assim, no olho do furacão. Eles vão querer ver o Bolsonaro no olho do furacão apenas. Se o Bolsonaro começar a tentar puxar os governadores, o Centrão vai vir muito mais rápido, muito mais ferozmente para cima do Bolsonaro, que eles vão defender os governadores. Vai anotando, o Bolsonaro vai dar mais um tiro no pé e esse vai ser fatal, porque não vai ter o que fazer. Olha só aqui o carro de som lá no Rio de Janeiro, São quase 4 mil mortos por dia.
E Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que salvariam a economia e milhares de vidas. Deus é vida. Bolsonaro cheira a morte. Se Bolsonaro quisesse salvar os empregos e a vida das pessoas, teria comprado vacinas e não cloroquina. Não é o isolamento social que causa desemprego, empresários. É a falta de vacinas que Bolsonaro não compra. Bolsonaro prometeu emprego, entregou desemprego e quase 4 mil mortos por dia. Bolsonaro se recusou a comprar 70 milhões de vacinas da Pfizer e 50 milhões de vacinas da Rússia e diminuiu pela metade a entrega de vacinas em março e abril. Se Bolsonaro quisesse salvar a economia, teria comprado vacinas e não recusado a compra. Tá aqui, no próximo vídeo eu mostro mais um trecho. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro para quem quiser ajudar essas ações do canal. No primeiro comentário tem Pix, PicPay e Apoies. Vamos pra cima deles que, ó, o governo tá cambaleando. Eles estão igual barata tonta depois que você coloca o spray. É só agora pisar neles. Falou.